Fala galera, sejam muito bem-vindos. A coletiva do Tidico é oficial, martelo batido em relação ao Felipe Coutinho no São Paulo, matéria aqui do Terra que eu vou contar pra vocês. Tem também situação do Dorival Júnior que internamente sofre uma pressão gigantesca em relação a tudo que tá rolando. Na verdade, internamente, né, fora ali, dentro do São Paulo e fora também do São Paulo, nós já vamos percebendo isso. São Paulo vai ter uma verdadeira, vai enfrentar, né, dentro do São Paulo também está se considerando uma final contra o Curitiba. Tudo isso e muito mais nós vamos abordar aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. E galera, bora pro vídeo sem enrolação, mas antes, vão tacando o dedo no like. Uma coisa que eu peço pra vocês é pra deixarem o like, porque o like ajuda demais no trabalho diário, no trampo aqui do dia a dia e dá mó moral pro canal, pra nossa mídia alternativa. Posso contar com esse like de vocês aí? Valeu, galera. Bora, já deixaram o like? Então bora pro vídeo. Galera, o Dorival Júnior, ele sofre neste momento, além de toda a pressão externa da torcida do São Paulo, né? Acredito que não muito por conta da organizada, o torcedor comum, por assim dizer, né? Nós, né, torcedores do São Paulo, o Dorival, ele sofre uma grande pressão por toda a situação, por todo o cenário, por todo o contexto do São Paulo Futebol Clube. Então o Dorival, na qualidade, né, na questão aí de técnico, sofre uma pressão porque a torcida está cansada de tudo que acontece no clube, né? Algumas renovações com os jogadores, um cenário, um histórico de técnico muito assustador, né, que passou nesses últimos anos pelo São Paulo Futebol Clube, a forma como a gestão, a diretoria trabalha, que nós já estamos até a tampa. Então, por conta de tudo isso, o Dorival, ele sofre uma pressão gigantesca, o que é normal. Qualquer técnico que chega no São Paulo não tem muito tempo. Pela grandeza, pelo tamanho do São Paulo, um treinador, ele não tem tempo, né? Na verdade, o São Paulo até segurou ultimamente, né? Acho que dá pra citar Crespo, Rogério Ceni e Zubeldia, que pra mim foram trabalhos horrorosos que fizeram pelo São Paulo e ficaram mais de um ano no São Paulo, né? Mas nesse momento, pelo que nós estamos vendo, o Carpini caiu, né, no meio de tudo isso. O Carpini caiu, o Roger Machado e o Dorival é um cara que, mesmo ganhando a Copa do Brasil, tinha alguns torcedores que não aceitavam tão bem o Dorival. Então, nós já esperávamos toda essa pressão e é normal, e isso tem que acontecer num clube da grandeza do São Paulo. Eu concordo com toda essa pressão, com tudo isso, mas o Dorival agora, nós temos várias conversas em relação a isso, que o Dorival pode ser demitido se o time acabar indo na zona do rebaixamento. Eu não acho que o São Paulo... Eu acho que o Dorival vai dar a volta por cima, tá, gente? Não tô só... Isso aqui não é só otimismo. Eu gosto e acredito no trabalho do Dorival. Tá mal? Te digo que ele tá péssimo. Ele não tá bem. Isso é verdade. Não tá bem. Mas eu acredito numa reviravolta do trabalho do técnico Dorival Júnior. Nós podemos ter algo muito novo agora, que é por conta de toda essa situação, que é um técnico com a bagagem, com o currículo do Dorival sendo demitido com menos de um ano. Isso pode acontecer. Eu não acho isso impossível. Acho difícil, mas eu não acho impossível da forma como as coisas acontecem. Sempre que o São Paulo parou e contratou, o São Paulo trouxe o Crespo. Trouxe duas vezes, né? Eu tô falando em momentos ruins. Trouxe o Crespo duas vezes. Trouxe o Rogério Ceni. Tudo bem que o Rogério é diferente porque o Rogério, ele nunca teve grandes feitos na carreira. Teve alguns títulos, inclusive com o Flamengo, mas aí a gente contesta, né? Porque o Flamengo é um time muito forte. Mas o Rogério, ele é diferente de um técnico. O Rogério, ele não vem só como técnico, né? E eu acho que o Rogério ainda vem pro São Paulo. Eu acho que o Rogério tá próximo de voltar pro São Paulo. Com o que acontece no São Paulo e o que acontece no Bahia, mas a gente já fala sobre isso. Rogério, ele não vem só como um técnico, ele vem como goleiro ídolo. A gente não consegue separar, né? É sempre muito difícil. Então, mas então, Crespo, Rogério e Zubeldia foram trabalhos muito ruins pelo São Paulo e ficaram mais de um ano, né? Agora, treinadores que não tinha nome, que o São Paulo não parou para contratar de forma tão analítica, digamos assim,
caíram rapidamente, como Carpini e Roger Machado. Esses treinadores chegaram e caíram, né? Foram demitidos muito rápidos. Agora, pode ser que tenham um feito inédito de demitir um técnico com muita rapidez e com bagagem e com experiência para assumir esse São Paulo, como é o caso do Dorival. Mas a gente já conclui esse assunto. Pra gente continuar, deixa eu dar um recadinho muito importante que vocês vão adorar. Esse vídeo aqui é um oferecimento de Minimal Club, a grande patrocinadora aqui do canal. Ela conta com essas camisetas maravilhosas. Vocês já tinham reparado nessa camiseta maravilhosa, né? Ela é linda mesmo e não é só isso, ela não é só linda. Elas são as melhores camisetas do Brasil por conta do algodão egípcio. A Minimal Club tem as melhores camisetas do Brasil por conta desse algodão egípcio. Caimento espetacular, não desbota, não amassa na lavagem, no calor, ela segura muito bem, é uma camiseta que não esquenta muito o calor, é simplesmente maravilhosa, é simplesmente fantástica. Mas pera aí que agora tem promoção maravilhosa da Minimal Club por tempo limitado, mas tem que ir aí no primeiro link da descrição, porque é o seguinte, a promoção é o seguinte, comprando 3 dessas daqui, vocês ganham mais uma e uma carteira da Minimal Club. É muito bacana. Comprou 3, leva mais uma de graça e uma carteira também de brinde. Mas tem que ser nesse primeiro link da descrição, tem que ser nesse meu link e usando o meu cupom TIDICO. É muito bacana. Mas corre aí porque é por tempo limitado. Você não vai perder, né? Camiseta simplesmente espetacular da Minimal Club. As melhores camisetas do mercado por conta do algodão egípcio. Ela é simplesmente fantástica, ela vai te abraçando no corpo. Fora todo esse caimento maravilhoso que ela dá, né? Ela deixa a gente mais forte aqui, mais fininho nessa região aqui. É maravilhoso mesmo. Então vai aí, primeiro link da descrição. Tem que ir nesse link usando o meu cupom TIDICO, porque comprando 3 dessa daqui, como é que é? O que acontece comprando 3 dessa daqui? Você ganha mais uma e uma carteira de brinde também na Minimal Club. Mas corre que é por tempo limitado, não perde não. Então, galera, em relação a isso ao Dorival, ele tem toda essa... Pode acontecer uma coisa inédita de um treinador com bagagem que já ganhou recentemente, muito recentemente, um título muito importante com o São Paulo, dele ser demitido por conta de toda essa pressão. Isso tá acontecendo no São Paulo hoje. Isso pode acontecer de forma inédita, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito de verdade numa reviravolta. Eu acho que o Dorival Júnior, ele está mal no São Paulo, mas eu acho que ele... vai passar a enxergar outras coisas. Por exemplo, né, esse Luciano e Caleri não serve pra jogar junto. Acho que eu não gosto, tá? Pra mim já teria ido embora, já teria demitido Caleri, Luciano, Arboleda, Wendel, Ferreirinha, vários jogadores. Primeiro, os mais antigos, né? Esses caras que extrapolaram 3, 4 anos no clube, como é o caso de Arboleda, Caleri e Luciano, que estão há mais de 100 anos no São Paulo, esses caras já teriam mandado embora há muito tempo. E aí você tem que mandar embora André Silva, horroroso, jogador péssimo, horroroso. André Silva, Wendel, Ferreirinha, pode mandar tudo embora. O Pablo Maia, infelizmente, né, que precisa de um banco. Mas o Dorival não dá certo. Você quer montar um ataque... É óbvio que uma hora você vai tomar gol. Seu ataque não produz, não rende nada com esses dois mortos, né? Esse Luciano e Caleri mortos ali. Então o Dorival ele precisava se ligar. Precisa colocar o Arthur, Vitor Sá, Ferreirinha, ou Arthur de meia, Vitor Sá. Coloca a cara rápido. Primeiro você tira um. Põe só um de centroavante, ou o Luciano ou o Caleri. Tira um dessas duas lesmas, desses dois mortos, que dão bronca em todo mundo, que mandam no time. Tira um desses dois, escolhe um dos mortos, das múmias aí pra ficar no time, e o resto coloca de cara rápido, pra ver se dá mais dinamismo. Coloca a cara com vontade, porque não é possível. Não é possível, a gente já sabe. E outra, não é agora com o Dorival, a gente já sabia que isso não funcionava. Então o Dorival, ele tá por fora. Ele precisa urgentemente mudar isso pra nós voltarmos a acreditar no trabalho, porque assim a gente sabe que não vai dar certo. Assim a gente sabe que o São Paulo vai perder, que não vai funcionar. Então o Dorival, ele precisa se ligar nisso. Mas eu acredito no Dorival pra dar a volta por cima. E tem que ser técnico, porque eu ouvia um monte de idiotice em relação ao Zubeldia, dessa mídia patética, né, que nós temos aqui. É patético mesmo, né? Ouvia um monte de coisa em relação ao Zubeldia, colocando o mau trabalho do Zubeldia no São Paulo e atribuindo o mau trabalho, o trabalho ridículo que ele fez no São Paulo, e os resultados patéticos
na questão do cenário do São Paulo, na questão da falta de reforços, na falta de grana, na diretoria, na gestão patética que nós realmente temos. Só que agora no Fluminense, que ele foi escrotizado de lá de forma merecida, trabalho péssimo no Fluminense. O Fluminense gastou mais, proporcionalmente mais, eu me informei disso, tá? O Fluminense proporcionalmente gastou mais do que o Flamengo e que o Palmeiras. Compraram todo mundo, compraram esse Lúcio Acosta, compraram o Canóbio, que não foi baratinho, trouxeram o Hulk, que o Atlético não aguentou pagar, trouxeram o Savarino, tem o tio Serna lá, o Cano, o Germán Cano, o John Kennedy, tem o menino Hércules, estavam com o Soteldo, Lima, vários jogadores. O Fluminense gastou-se demais, gastou muito e o Zubeldia não conseguiu montar absolutamente nada. Então, não era só por uma questão dos problemas que o São Paulo tinha, que realmente existem, né? Que ele dava as desculpas, mas não eram só os problemas do São Paulo. Não era só aqueles problemas que o São Paulo tinha. Era deficiência técnica, porque ele foi para um cenário completamente diferente de um Fluminense que tá contratando muito e o trabalho foi ridículo da mesma forma. Então, precisa de técnico e eu acredito que o Dorival seja esse treinador. Eu acredito que o Dorival ele pode dar essa volta por cima. Claro, tudo pode dar errado, ele pode não encaixar com o trabalho que ele tá fazendo. Eu adoro o Dorival, eu gosto do Dorival. Tudo pode acontecer em relação ao Dorival. Ele não está encaixando, ele precisa mudar muita convicção também. Ele tem que colocar a mão na consciência e mudar muita convicção. Mas eu acredito que o Dorival ele é um treinador para dar essa volta por cima. Claro, tudo pode dar errado e ele ser demitido daqui 2, 3 meses, isso pode acontecer. Mas eu também acho que o trabalho do Dorival ele é relativamente recente. Aí entra todo o nosso imediatismo, que também tá certo. O torcedor que pede fora Dorival não tá errado. Nós podemos pedir qualquer coisa. Nós podemos pedir fora Dorival, podemos pedir fica Dorival, podemos pedir fora Caleri, podemos pedir fica Caleri, fora Luciano. Nós podemos pedir absolutamente o que nós quisermos, porque essa diretoria patética, imunda e inútil já nos fez sofrer demais. Então, o que o torcedor pedir tá justo hoje. Essa diretoria, não o São Paulo. O São Paulo a gente sabe que é o maior clube do mundo. Essa gestão, essa diretoria, essa gente imunda, ela nos deve muito, 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 muito. Então tem todo esse cenário, toda essa questão em volta do Dorival Júnior, que eu quero saber a opinião de vocês, quem quiser deixar aqui nos comentários. E vamos para a situação do Felipe Coutinho. Martelo batido, decisão tomada, matéria aqui do Terra em relação ao Felipe Coutinho no São Paulo, que foi uma possibilidade. Tá aqui, Felipe Coutinho rescindiu com o Vasco, tá sem contrato. E vocês sabem quantos anos tem o Felipe Coutinho? 34 anos. E aí já rolou a história, o Felipe Coutinho no São Paulo e tal. Parece que ele agrada a diretoria, mas a condição financeira não. A mobilização financeira não. E assim, quer falar isso na mídia, em qualquer lugar, beleza. Quer veicular esse tipo de coisa, a diretoria quer se posicionar, quer responder dessa forma, pode responder. Mas aqui eu não vou aceitar esse tipo de resposta imunda e genérica. Porque assim, a gente gosta do Felipe Coutinho, mas a gente não tem dinheiro pra contratar. Mas tem pra pagar 1 milhão pro Tolói. Tem pra pagar 1 milhão pro Wendel. Zagueiro e volante, a gente não sabe, deve estar assinando agora um zagueiro ou um volante novo com o São Paulo, porque é só o que chega, é o tempo inteiro chegando zagueiro e volante, deve estar sendo contratado um agora. Para isso tem dinheiro ilimitado, né? Porque acabou de trazer Tolói e Dória. Se tivesse o mínimo de planejamento, e o Wendel, e o Enzo Dias, se ia trazer o Iago, por que trouxe o Wendel? Se o Iago tava na bota, por que trouxe esse Wendel ganhando 1 milhão, esse jogador inútil, esse Dorói? Esse Dória e esse Tolói, por que gastou com esses caras, sendo que ia trazer o Domingos Duarte, que é um cara que pra mim parece ser muito melhor com esses daí, sendo que jogou um jogo pelo São Paulo, pra mim já é melhor que a história inteira do Dória e do Tolói. Então isso é sacanagem. Agora falar que o Felipe Coutinho quer falar que não quer contratar, fala que não quer contratar. Agora vai pagar uma baba pro Caleri, 2 pau pro Caleri, não sei quanto pro Luciano, deve ser uns 2. O Neto falou que o Lucas ganha uns 2,5. Aí não tem dinheiro, não tem... Porque o Felipe Coutinho recebia em cerca de 1,5 milhão no Vasco.
No São Paulo viria pra ganhar menos, viria pra ganhar 1 milhão, 1 milhão e 200. Em baixíssima na carreira, jogador velho. Eu não acho ele tão velho, mas ele tá muito mal, ele estava muito mal naquele Vasco. Então assim, não quer contratar? Beleza, mas não vem falar que é por dinheiro porque paga outros inúteis. Esse André Silva, por que paga André Silva, Ferreirinha? Eu gostaria do Felipe Coutinho pra tentar alguma mudança, né? Queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Acho que o Felipe Coutinho vindo pro São Paulo tem que ter cobrança, teria cobrança, óbvio, mas eu acho que seria um pouco mais leve pra ele jogar do que no Vasco, por conta de toda a história e por conta da fase do Vasco, que acho que ainda é pior que a do São Paulo. A fase do Vasco é pior que a do São Paulo hoje. É pior, é pior. Do São Paulo não é boa, mas a do Vasco é pior. E aí o Felipe Coutinho eu gostaria sim. Sabe por quê? Porque não vai parar de pagar jogador inútil todos os dias. Esse Vitor Sá, que eu gostei da contratação, esse cara ganha 1 milhão e fica no banco. O Dorival precisa responder por isso. Aí vem André Silva. E o Vitor Sá eu gosto, tá? Eu acho que pra mim tinha que estar jogando mais, tinha que estar entrando mais. Agora, não tem dinheiro pra contratar um meia de qualidade do nível do Felipe Coutinho, mas vai querer comprar Cauli, tem pra pagar André Silva, Wendel, Tolói, Caleri o que pedir, Luciano o que pedir. Parece que o contrato do Luciano e do Caleri são eles que preenchem os valores e o tempo de contrato, né? Rafael, goleiro. Então eu não aceito. Quer não contratar o cara, beleza. Agora, vem falar que é por dinheiro, não. E eu queria o Felipe Coutinho, porque assim, se o São Paulo tivesse contratando atacantes ou meias atacantes espetaculares, que correm, jovens, aí eu ia falar, não, Felipe Coutinho não. Agora, vocês preferem quem? Vocês preferem gastar 30 milhões no Cauli ou pagar 1 milhão e pouquinho pro Felipe Coutinho no mês? Eu prefiro pagar o Felipe Coutinho do que o Cauli. O que vocês preferem, Cauli ou Felipe Coutinho? Eu prefiro o Felipe Coutinho. Ah, Tidico, tem problema. Eu também tô meio traumatizado com um jogador assim, que jogou muito na Europa. A situação do Felipe Coutinho ela é muito parecida, se assemelha muito à do Rames e do Oscar. Dois jogadores recentes aí, né? Recentes que deram errado. Eu também tô um pouco traumatizado com isso. Agora, vai mudar? Vai parar de chegar Cauli, Tapia, André Silva, Wendel, Tolói e muitos outros, e vários outros que eu tô esquecendo. Vai parar de chegar esse bando de jogador inútil no São Paulo? Não vai. Então eu preferiria gastar com um jogador desse aqui que a gente sabe que é um boleiro, que poderia decidir um jogo, um clássico importante. É opinião, é opinião. Mas e aí? Eu queria saber a opinião de vocês, quem quiser deixar aí nos comentários. Vão deixando a opinião de vocês aí. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.